Hoje vamos falar sobre metas, por que é importante, como definir as metas e, claro, qual a estratégia certa para a sua loja bater as metas todos os meses. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos das estratégias para ajudar você a unir loja física e online para ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou o Francisco. Eu sou a Luísa. No episódio de hoje, então, o assunto são as metas. Como definir, como organizar, qual a importância, como você pode bater as metas mês após mês na sua loja. A gente vai aprofundar tudo sobre esse assunto. Se você tem dúvidas, você está no episódio certo. Antes disso, já quero te convidar para dar um like nesse vídeo, curtir, escreve aqui nos comentários se você tem alguma dúvida em relação às metas, mesmo depois de ter terminado o vídeo, pode deixar seu comentário e aproveita para se inscrever aqui no canal, já aciona o sininho para receber as notificações sempre que tiver os novos episódios do podcast por aqui. Exato, e nós não estamos sozinhos aqui, estamos com a Cabidário, que é parceira da Vitrine Perfeita. Então, se você está buscando reformar a sua loja ou abrir uma nova loja, conta com a Cabidário, porque eles são especialistas em projeto de loja e tudo que você precisa de araras, expositores, manequins, para que a sua loja seja perfeita. E é claro que quem acompanha aqui o podcast Loja Única tem desconto, então tá todas as informações aqui embaixo do vídeo ou no link embaixo nas descrições. E isso é muito interessante porque a Cabidário é uma empresa que tem soluções voltadas para espaços comerciais. Então, existem vários macetes, várias situações, soluções que você não vai encontrar aí normalmente, mas como eles estão acostumados a atender lojistas, espaços comerciais, isso pode ser de grande vantagem para a sua loja. Entre em contato com eles aqui, que você garante o cupom de desconto e de repente deixa a sua loja linda e atrativa. Exato. Bom, primeiro de tudo qual é o problema em não definir uma meta? Porque já estamos agora em abril e como é que a gente está falando de meta só agora? E é importante você definir a sua meta a partir deste exato momento. Por quê? Todas as suas decisões de agora vão refletir até o final do ano, para você chegar lá no final do ano e pensar assim, conseguir cumprir a minha meta. E se você não tem metas, você pode ir para qualquer lugar. Pode ir para cima, pode ir para baixo, pode ir para os lados. Então, a importância da definição da meta é isso, é ter uma definição para onde você vai. Muito interessante essa tua ressalva aqui, porque não precisa ser começo do ano para você começar, para você pensar nas metas. Só aquela história, em janeiro. Só penso nas metas ali depois do Natal e na primeira semana de janeiro. E depois esquece e abandona. Não, metas é algo que você deve estar constantemente olhando. Porque quem não tem metas não tem um objetivo. Se você tivesse aí num tiro ao alvo, você precisa enxergar o alvo, senão você pode dar um tiro em qualquer lugar. Isso, inclusive, pode ser muito perigoso. Então, cuidado. É importante você ter metas, analisar metas, estar sempre olhando, né? Porque senão você corre o risco de cair numa situação que é muito perigosa, assim. É aquela história do, mas eu sei que eu estou me esforçando muito. Nossa, eu tô fazendo tudo que tá no meu alcance. Eu tô dando o meu melhor, eu tô fazendo tudo que eu posso. Isso. Será? Todo mundo tá dando o seu melhor, todo mundo tá buscando fazer o seu máximo, mas qual é o seu máximo de verdade? Será que não dá para dar um pouquinho a mais e puxar metas cada vez mais ousadas, que vão fazer você de fato crescer e vender mais? Para mim, quando a gente fala em meta, eu sempre penso, não sei se era um desenho, ou enfim, ou uma expressão, mas pensa naquele cachorrinho que você quer que ele ande. Aí coloca aquela cenourinha na frente, ele vai se motivar, ele vai querer alcançar aquela cenoura. Então, você tem uma meta definida, você tem um objetivo, você tem uma direção. Por quê? Eu quero ir para algum lugar, tá? Mas qual é esse lugar? Qual é esse objetivo? Vou até trazer por um lado mais físico, digamos assim, quando a gente quer emagrecer. A mulherada sempre quer emagrecer. Eu quero emagrecer 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos.
Quando se quer emagrecer 1 quilo, o esforço, dependendo da sua situação, é 1. Quando você precisa emagrecer 10 quilos, você tem que fazer outro esforço. Então é a mesma coisa, eu quero vender 100 mil essa semana. Eu faço um esforço X, se eu vendia 10 para 100 mil, eu tenho que fazer um super esforço. Será que tá certa essa análise? Então, assim, você ter o objetivo traçado e definido faz com que você saiba exatamente qual é o movimento, quanto de esforço, quanto de dedicação você vai colocar na sua atividade para alcançar esse objetivo, essa cenourinha na frente. E nós não estamos falando só de esforço, de dedicação, tudo, até porque corre o risco, mas você estou fazendo o meu melhor, o seu melhor leva a que resultado? Não só a parte do esforço em si, mas também a parte da estratégia para que as coisas aconteçam dentro do que você está planejando para chegar nesse objetivo. Falando uma outra analogia, a gente está aqui no Rio Grande do Sul. O meu objetivo é chegar em São Paulo. Então eu vou traçar como uma meta pegar o carro e ir dirigindo até São Paulo. Mas eu fiz o meu melhor, fiquei em Curitiba, parei no meio do caminho. E aí? Mas o meu objetivo era outro, era São Paulo. Então, enfim, entenda que definir as metas é essencial. E não se tratam apenas só das metas financeiras, apesar de que a gente vai falar mais na questão financeira aqui. Mas você pode ter metas para várias ações dentro da sua loja. Até porque essas várias ações podem ajudar no seu resultado financeiro. Exato. Né? Elas provavelmente vão auxiliar nesse sentido. Por que a gente fala isso? Porque, eu tenho a meta de ter 10 mil seguidores no Instagram. Eu tenho a meta de ter 10 mil contatos cadastrados na minha loja. Peguei aqui um número, enfim, que pode acontecer. O que você está fazendo diariamente para conseguir chegar nesse valor no final do ano, no final do mês? Porque daí você tem que ter um prazo e o objetivo que você deseja alcançar. Lembrei de uma situação aqui. Pode contar. A gente fez um acompanhamento, uma mentoria coletiva com um shopping em Guarulhos e uma das nossas alunas, a Leo, ela tinha uma planilha com as metas diárias da equipe voltadas para a rede social. Ou seja, então ela tinha um objetivo grande com a rede social e ela dividia isso em pequenas ações que a equipe tinha que colocar em prática todos os dias. Então não tinha desculpa, é isso que tem que fazer e é isso que vai ser feito. Então sempre vocês vão perceber aqui, você vai perceber que a gente vai falar muito de entender e ir acompanhando as metas. Não pode ser só aquela história lá do começo do ano. Minha meta esse ano é... Todo mundo tem um monte de meta que nunca saiu do lugar no começo do ano. Então aqui o objetivo é que você tenha metas que você transforme em ações práticas e você possa acompanhar. E dessa forma ela tinha então as metas diárias que ela fazia um acompanhamento, cobrava da equipe e consequentemente com isso ela tinha mais resultados na rede social, usando esse exemplo. E assim, tô começando a minha loja. Tem um outro exemplo que eu lembro, que é a Desirê. Ela estava começando a loja dela e como é que ela ia fazer com que a loja fosse conhecida? Então ela foi aumentando o raio de abrangência dela. Ela primeiro falou com todas as pessoas que estavam no prédio, depois as pessoas que estavam ao redor da loja, aí foi ampliando para outros comércios que tinham relação com o que ela vendia, certo, que eram acessórios. Então ela vai ampliando e aí é aquela coisa, ao final dessa semana eu preciso ter fechado 10 contatos, ao final dessa semana eu preciso ter mandado material para X pessoas. É isso que vai fazer você aumentar o seu raio de abrangência, o seu alcance, e é isso que vai trazer resultados. Então é aquela coisa, no final do ano eu tenho uma meta que é bater 1,2 milhões de faturamento. Eu peguei esse número para mim para facilitar as contas, né? Para fazer uma matemática Para fazer uma matemática simples, que fica mais fácil do que... Antes da gente entrar na matemática, deixa eu só complementar essa situação da Desirê. Ela tem uma loja em Blumenau. Então, talvez nesse primeiro momento que a loja é nova, fica um pouco difícil de estabelecer as metas. Então ela criou uma meta onde ela tinha que alcançar novos clientes, cadastrar novos clientes, chegar em novos contatos. Então com isso ela organizou as ações para ir
estrategicamente, primeiro eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer aquilo ali. Por quê? Porque ao trazer novos clientes e dessa forma divulgar a loja dela, né, ela conseguia automaticamente começar a vender cada vez mais. E aí ela começa a criar a base para definir as metas financeiras dela. E aí ela começa a definir... Agora você me passando a matemática de volta. Pode ir. Então a matemática nesse sentido é, eu quero faturar até o final do ano 1,2 milhões. Então para eu faturar este valor, eu preciso vender 100 mil por mês. Para vender 100 mil por mês, eu preciso vender 25 mil por semana. Certo? E aí, como é que estão as vendas diárias, as vendas semanais? Porque ao final do mês, você tem que ter vendido os 100 mil. Não bateu os 100 mil, o que eu posso fazer e qual que é essa diferença? O que falta para eu vender para o próximo mês eu não ter esse tipo de problema? Então, assim, a gente gosta e a gente sempre indica que aconteça um acompanhamento semanal. Porque no final do mês o buraco pode ser muito maior, né? O problema, caso você não esteja batendo as suas metas e para correr atrás fica muito mais difícil. Então, semanalmente, hoje eu bati 22 mil em vendas, então para a próxima semana então, eu tenho que bater 28 mil para chegar no meu objetivo no final do ano. E é assim que você vai definindo a sua meta, porque não adianta lá botar um número lindo, maravilhoso lá como meta no final do ano, mas não fazer esse acompanhamento próximo. Eu quero fazer tal coisa, então os pequenos movimentos que junto ao longo de todo o ano é o que vão trazer os verdadeiros resultados para o seu negócio. Permita-me complementar e discordar um pouco. Opa! Tá? Assim, então vamos fazer a conta do 1,2 milhão no ano, divide, dá 100 mil por mês, então se pegar, dá 25 mil reais para cada semana. Cada semana dessas pode ter um circuito de vendas com 25 mil reais. Vamos supor que numa semana você atingiu 20 mil reais. Então, não deu para os 25. Na outra semana, você vai ter que fazer um esforço extra para os 30. Esse é o acompanhamento semanal que a Luísa está falando aqui. Agora, dentro do circuito de vendas, que geralmente costuma acontecer dentro de um período de uma semana, esse acompanhamento tem que ser diário. Concordo. Tem que ser um acompanhamento constante. Acabou o dia, não adianta, por exemplo, uma ação de vendas com uma duração de 7 dias, que tem um objetivo de vender 25 mil, vamos supor que seja 5 mil por dia, dividido por 5 dias úteis ali. Você ficou 2 dias vendendo 2 mil, não adianta ficar esperando e dizer, essa semana já não vai bater. Não, o que você pode fazer nos dias que faltam para vender mais? E aí é a história de começar a fazer ações extras. No circuito de vendas existem 4 passos: estratégia, produção, divulgação e resultado. Dentro da etapa da divulgação você vai fazer um esforço a mais, você vai criar uma live, você vai fazer um evento, você vai dar um bônus extra para os funcionários, para que eles possam... É assim que vai, porque senão é aquela história, você para em Curitiba quando você na verdade queria estar indo para São Paulo, e você não pode se contentar com isso. Pode acontecer de faltar gasolina, beleza, depois a gente vai falar o que você faz quando você não bater a meta. Agora, o objetivo tem que estar sempre lá, porque senão é uma meta que é só para cumprir papel. E até complementando, e agora voltando atrás, concordando com o Francisco... Não, o objetivo aqui era só deixar mais claro. Claro, e assim, a grande questão é, quando você vê que as coisas não estão exatamente como... você gostaria e você cria essas novas ações dentro de um circuito de vendas, você sabe exatamente qual ação falta, o que você pode complementar que vai ajudar a comunicar a sua loja. Porque a grande questão é isso, você tem produtos que precisam, que as pessoas que têm interesse, que são o seu público-alvo, precisam saber que eles existem e que existe uma oferta naquela semana que é imperdível, que é irresistível. Então essa comunicação, quando bem alinhada, trazendo ações que são complementares àquilo que você já criou de base, é o que vai fazer sentido. E inclusive a gente explica todo esse passo a passo dos 4 passos no workshop para lojas, o link está aqui embaixo. É uma aula gratuita onde a gente mostra cada um dos passos e como você faz para aplicar no seu negócio, sem precisar ficar comprando produtos novos, fazendo liquidação. Tudo o que você já tem na loja, você já pode criar este circuito de vendas e criar essa oportunidade para o seu cliente
comprar da sua loja para você bater suas metas. Isso, é uma aula gratuita, o link está aqui na descrição ou na tela e você vai conhecer como funciona a estratégia de circuito de vendas. Porque no fim das contas, se você pegar um ano, tem 52 semanas, você tem pelo menos 52 oportunidades de criar circuitos de vendas e de estar sempre renovando a comunicação, sempre tendo algo novo para oferecer para o seu cliente. A novidade não está no produto, ela está na ação de vendas, está no circuito de vendas que você oferece. E ali a gente explica tudo em detalhes. E detalhe, você não precisa ficar dependendo de um calendário do varejo que pode limitar você apenas a datas comemorativas. Ali você tem uma infinidade de opções, tudo baseado com o que você já tem na sua loja. Exato. E aí chega, bom, beleza, como é que eu faço, como é que você faz aí para definir as metas da sua loja? Você pode entrar no Google e verificar aí, tem diversas metodologias, talvez a mais famosa delas seja as metas SMART, então depois você pode dar uma olhada, mas para simplificar e a forma como a gente vê que os nossos alunos têm mais resultado, a gente recomenda que para cada circuito de vendas que você faz aí na sua loja, você defina 3 metas. E a gente vai explicar o que é cada uma delas e por que esse número 3. Até porque a gente, inclusive, indica que os nossos alunos completem no diário de bordo as informações sobre os seus circuitos de vendas. Porque ali você tem a clareza de ter um GPS, de fato, para saber qual que é a direção e o que você definiu para aquela semana, para aquele momento. Isso, então aqui dentro do diário de bordo tem uma área para você completar cada uma das metas, que a gente vai explicar agora em detalhes. Esse diário de bordo, se você quiser ter acesso a toda a metodologia completa, aqui embaixo tem o link para você participar do programa Loja Lucrativa, onde lá a gente dá todo o passo a passo para você implementar o marketing de loja única, os circuitos de vendas na sua loja e ter faturamento de Natal todo mês. E dentro desse diário de bordo, que é, como a Luísa disse, o GPS, é o painel do carro, onde você está sempre ali olhando para que as coisas saiam dentro do que você planejou e organizou, existe o espaço das 3 metas. E são elas, a meta aceitável, a meta boa e a meta Natal, Exato. A meta extraordinária. Vamos explicar. E aí, como é que é aceitável? Aceitável é o feijão com arroz, é aquele básico que você vai pagar os investimentos, tudo que você organizou, é aquilo que precisa pagar as contas da sua loja, então é o que é o seu, digamos, o seu mínimo. Ele tem 90% de chances de acontecer porque é aquele dia a dia da loja que já está acontecendo, as vendas que você já faz e está tudo certo. É aquela meta para você pelo menos ficar tranquila ou tranquilo que não deu nada errado. Assim. Bom, pelo menos isso era o aceitável. O nome da meta já diz o que é. Aí a meta boa é quando você já dá um gazinho a mais, você já tá com um foco diferente, já cria algumas ações pontuais que podem trazer mais resultado para sua loja. Mas o que nos interessa... É aquela meta que já tem uma gordurinha, que já tem um resultado que já vai dar mais tranquilidade, que no fim das contas é o bom, assim, é o que você, nossa, se eu conseguir isso aqui tá muito bom, eu vou ficar feliz. Na outra situação eu não vou ficar triste. Na meta boa eu vou ficar feliz, isso aqui já está de bom tamanho para esse circuito de vendas. Mas que nem a Luísa disse... A meta Natal é a meta que é extraordinária, que é o que a gente busca sempre que os nossos alunos tenham de resultado, que é quando tudo sai perfeito, que é aquele resultado de Natal no meio do ano, que é... A partir do momento que você cria um circuito de vendas, você faz várias ações de construção de audiência, de apresentação de produto, de divulgação. Tudo isso está muito bem alinhado, você usa todas as ferramentas que você tem disponível para conseguir comunicar e divulgar a sua loja e os seus produtos para as pessoas certas comprarem aquilo que você tem para oferecer. E é engraçado porque era aceitável, boa e extraordinária, mas a partir do momento que várias das nossas alunas chegavam e diziam assim, nossa, parecia Natal, eu consegui trazer movimento que vendia como se fosse Natal. A gente começou a dizer, não, mas peraí, essa meta tem que ser Natal, porque no fim das contas, se em cada uma das 52 semanas do ano você pode criar um circuito de vendas e criar uma nova oportunidade para o seu cliente, se dentro de cada uma dessas 52 semanas do ano você definir as metas e fizer as ações e conseguir atingir uma meta extraordinária, uma meta de Natal, a sua loja pode sim ter faturamento de Natal todo mês. Por isso, não foi do nada que a gente tirou essa expressão,
gratidão é por ter visto várias vezes os resultados dos nossos alunos aplicando o passo a passo, a nossa metodologia, o marketing de loja única. Até porque não é sempre a mesma ação, não é sempre fazer uma live, não é sempre fazer a mesma coisa, porque se você repete a mesma coisa 52 vezes, fica chato. Para você que está ali no dia a dia da loja, que às vezes até deixa de apresentar um produto, porque imagina, já apresentei mais de uma vez, mas também não fica chato para o cliente que acha que sempre tem mais ou menos a mesma coisa. Tipo, mais ou menos a mesma vitrine, mais ou menos a mesma disposição de produtos, a mesma apresentação de produto na rede social, enfim. E tem muitas estratégias que é um conjunto de ações, né? Que ensinam aí na internet e que, na verdade, são um desconto gourmet. São uma estratégia para fazer um descontão e que, se você fizer isso toda vez, as pessoas vão começar a entender o que é e começa a perder, para de ter eficácia, né? Não funciona mais. Por isso que ter uma organização, ter uma estratégia que vai sempre renovar a comunicação. Ora está dando ênfase para um produto, ora está dando ênfase para uma data comemorativa, numa outra situação está desenvolvendo uma parceria e dessa forma você tem sempre novidade acontecendo na sua loja, é o que faz toda a diferença. E aí, a gente tem alguma coisa para complementar? Não, é perfeito, é exatamente isso. Aí eu só queria complementar, por que 3? Por que a gente faz desse jeito? Por que ter uma meta boa, aceitável, boa, extraordinária? Porque a partir do momento que você define as 3 metas, você sabe, você aumenta o intervalo. Lembra do tiro ao alvo que eu falei? Não é só um tiro e daí se der tudo errado, perdemos tudo, se der tudo certo, ganhamos a glória, né? Existem intervalos. Então, se eu já cheguei na meta aceitável, beleza, o que eu faço agora para ir para a próxima, que é a boa? Cheguei na boa, o que é o esforço extra que eu tenho para chegar na aceitável? E dessa forma você está sempre puxando um pouco mais, caprichando um pouquinho mais, apertando um parafuso ou outro, para que você consiga ter resultados acima da média, acima do normal, porque é dessa forma que você está sempre se puxando. E ainda não é só você consegue transmitir isso para sua equipe. Você pode ter, por exemplo, as metas internas. Pessoal, se a gente bater essa meta extraordinária Natal aqui nessa semana, eu vou dar para vocês XYZ. E aí você começa a criar e toda a equipe fica engajada dentro desse cenário. E assim, para complementar e até para fazer uma comparação com o que o Francisco comentou de ir até São Paulo. Se a gente tem uma meta, eu tenho a meta de sair daqui. Estou aqui no Sul, quero sair do Sul. Eu posso ir só até Santa Catarina, como eu posso chegar até Curitiba, como eu posso chegar no objetivo final, que é São Paulo, que é onde eu realmente desejo chegar. Então, parar no meio do caminho me tira daqui de Caxias, me tira de Caxias. Mas se eu tenho o objetivo de chegar até São Paulo, eu posso dar aquela forçadinha a mais, eu posso dar aquela motivada a mais para fazer com que o resultado aconteça de fato. Então, assim, ter esses níveis diferentes acaba fazendo com que você tenha um controle e não pare simplesmente por, eu já consegui o mínimo. Não aceita o mínimo. Você merece um Natal, você merece o que é extraordinário. Então, por isso que são pequenas motivações de, digamos, níveis diferentes para fazer você continuar em movimento, né? E talvez nesse momento você esteja pensando assim, olha, eu não tenho muita habilidade na hora de definir as metas. Quando coloco a meta, às vezes extrapolo. Às vezes você bate a meta muito rápido ou a meta fica muito acima do que você está comum, você não consegue calibrar isso direito. Bom, preciso te dizer que o primeiro passo é olhar dados e métricas da sua loja. A gente tem 2 episódios aqui do podcast Loja Única explicando qual a importância dos dados, quais são as métricas que você precisa analisar, porque é a partir do histórico que você vai tirando mais informações para ser mais preciso ou precisa nas metas que você está determinando para sua loja. Com certeza. Tanto é que o circuito de vendas ele tem 4 passos, como a gente comentou: estratégia, produção, divulgação, resultado. Quando você termina todo o processo, aqui no diário de bordo, no momento que você vai fazer a análise de resultado, independentemente se você atingiu a meta ou não atingiu a meta, ou qual meta foi, tanto faz, você vai fazer uma análise. O que você fez que funcionou e o que você fez que você faria diferente, que poderia ser melhor. E com isso você vai chegando a conclusões.
E aí, cada vez que você fizer um novo circuito, você vai ter mais segurança para definir a estratégia e também definir as metas do novo circuito. Então, se você ainda hoje não está acertando bem, assim, não está calibrando bem as metas da sua loja e no fim acaba se sentindo até desmotivado por conta disso, talvez é porque você não está calibrando certo e isso vai se construindo. Daqui a pouco você fez uma vez e acertou na tampa, ótimo, mas é mais provável que à medida que você vai entendendo as variáveis da época do ano, as variáveis da situação atual, da econômica, tudo, você vai tendo metas mais fáceis de analisar e mais reais para que você realmente puxe, né, faça aquele esforço extra para conseguir o resultado que você deseja. E aí a grande questão é que a partir do momento que você analisa, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não foi tão bom assim, mas eu preciso de ajuste, você anota essas informações, você guarda esses dados, você sabe quando e como repetir, para não ficar repetitivo, para ter sempre uma carta na manga, porque o Francisco sabe muito bem, a gente conversa com vários lojistas e quantas vezes a gente já escutou, mas uma vez eu fiz isso e deu resultado. Tá, e por que nunca repetiu, né? Então tem essa situação também de conseguir anotar essas informações para analisar esses dados, para ter essas métricas, para daí conseguir definir as suas metas com maior assertividade e não ficar nem demais e nem demais que você se frustra e de menos que você podia ter dado um pouco mais e ter chegado mais longe, ter tido melhores resultados para sua loja. Inclusive, falando em resultados, se você quiser dar uma olhada, vai lá no nosso Instagram. Aí tem na bolinha dos destaques, tem resultados. E lá você vai ver vários depoimentos de alunos da Vitrine Perfeita que aplicam a nossa estratégia, que participam do programa Loja Lucrativa, falando que tiveram faturamento de Natal em pleno mês de abril, que dobraram as vendas de março para abril a partir do momento que aplicaram a estratégia, que tiveram 4 meses seguidos de faturamento de Natal e por aí vai. É melhor que você veja lá com seus próprios olhos, mas o importante é que são pessoas que passaram a aplicar a estratégia certa, definiram quais eram os objetivos que estavam buscando e implementaram isso para conseguir atingir esse tipo de resultado. Usando uma estratégia que trouxe resultado porque ela uniu físico e online, ou seja, aproveitou todas as oportunidades e todas as formas de comunicação com o cliente para que a loja vendesse mais, ou seja, usou o marketing de loja única. E se você quer saber como funciona o marketing de loja única e os circuitos, reforçamos o convite aqui para você olhar a aula gratuita do Workshop para Lojas. E eu tenho uma meta aqui desse episódio, pode ser? Pode ser, vamos lá. Vamos lá, a gente quer ver os comentários de vocês aqui embaixo. Então, quem chegou aqui no final desse episódio, escreva aqui embaixo qual é a sua dúvida sobre metas, ficou claro, você gostou dessa metodologia das 3 metas, qual é a sua, o que você achou? O que ficou faltando, a gente complementa ali nos comentários e acho que a gente se vê no próximo episódio, né? Com toda certeza, até o próximo episódio, tchau, tchau.